Vamos, então, a mais questões. Vamos ver aqui por temas e por bancas, né? Para você também saber como trabalhar. Crimes contra a Seguridade Social, questões Sebrasp. Bem, antes de nós começarmos as questões, você vai lembrar que os crimes contra a Seguridade Social estão previstos no Código Penal. Então, não adianta ler a Lei 8.213 ou 8.212, que não vai encontrar os crimes, tá? Quando veio a Lei 8.212, ela trazia as tipificações no seu artigo 95, mas não tinha a pena. Então, essa parte da Lei 8.212 foi revogada e nós partimos para o Código Penal. Então, no Código Penal tem vários crimes contra a Seguridade ou a Previdência Social. Crime de apropriação indébita previdenciária, sonegação previdenciária, estelionato previdenciário, entre outros. Vamos lá, então? Começando, primeira questão. Veja, julgue o item seguinte relativo ao crime contra a Seguridade Social. O crime de apropriação indébita previdenciária é crime comissivo comum, tendo em vista que qualquer pessoa pode deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal convencional. Bem, nós temos a classificação de crime comissivo e crime omissivo. O que seria isso, gente? Olha, crime omissivo, a conduta do agente é uma omissão, né? Deixar de fazer, deixar de repassar, isso é crime omissivo. Quando é um crime comissivo, é que a conduta é de fazer, tá? E crime comum e crime próprio, qual é a diferença? Bem, a diferença, um crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Por exemplo, o crime de homicídio é um crime comum, não é? É. Qualquer pessoa pode cometer um homicídio? Sim. Eu posso, você. Então, é um crime comum. Crime próprio é o quê? Determinadas pessoas que podem cometer aquele crime. Você não é servidor público. Você não pode cometer um crime próprio de quem é servidor. Por quê? Porque aquele crime só poderia ter sido cometido por um servidor. Agora veja, o crime de apropriação indébita previdenciária, ele é um crime previsto no artigo 168-A do Código Penal. Veja lá, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Esse tipo é um tipo de fazer ou omissão, de deixar de fazer. Deixar de repassar, então é não repassar. Então, quem não repassa, né, as contribuições que desconta dos segurados, comete um crime omissivo ou um crime comissivo? Um crime omissivo. Então, aqui eu já posso colocar errado, né? Aqui eu já posso colocar. É um crime comum ou é um crime próprio? É um crime... Cadê ele? Ui, aqui. Meu Deus! É um crime próprio. Por quê? Qualquer pessoa pode deixar de repassar? Não. Somente aquelas que teriam a obrigação de descontar. Então, eu não posso falar que o crime de apropriação indébita previdenciária é um crime comum. É um crime próprio, porque só aqueles que podem
exercer, deixar de fazer aquela conduta. Então, aqui eu posso marcar errado. Próximo. Julgue o item seguinte relativo ao crime contra a Seguridade Social. Situação hipotética. Mário, contador da empresa Silva e Silva Limitada, deixou de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos seus segurados, configurando com isso o crime de sonegação de contribuição previdenciária, tipificado em artigo do Código Penal, razão porque contra ele foi movida ação judicial. Então, aqui tem uma ação penal, né, por conta do crime de sonegação previdenciária. Aí vem. Nessa situação, se Mário confessar espontaneamente o delito antes de proferida a sentença pertinente, e recolher integralmente o valor sonegado, a sua pena será reduzida pela metade. Bem, há uma diferença entre o crime de apropriação indébita e o crime de sonegação previdenciária. O crime de sonegação previdenciária, eu quero que você anote aí, ele está previsto no artigo 337-A do Código Penal. E nesse artigo, esse artigo dispõe o seguinte. Veja. Peraí. Esse artigo dispõe exatamente o seguinte, olha. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou este equiparado que lhe prestem serviço. Deixar de lançar, que foi o caso do Mário, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados, configurando com isso o crime de sonegação previdenciária. Ok, então 337-A. Aí agora vem falando que se Mário confessar espontaneamente, né, as contribuições e recolher integralmente o valor sonegado, ele terá a sua pena reduzida pela metade. Não é isso? Bem, acontece que nós temos aqui, no caso do artigo da sonegação previdenciária, se o agente, que é o caso Mário, ele declarar espontaneamente, confessar as contribuições, né, antes do início da ação fiscal, que aqui não está antes da sentença, antes do início da ação fiscal, ele teria a sua punibilidade extinta. Mas aqui, o que acontece? Ele vai confessar antes da prolação da sentença. E aí diz o seguinte, olha, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições seja inferior ao que é cobrado administrativamente. Aí agora, se o empregador não é pessoa jurídica e o pagamento da folha mensal não ultrapassar determinado valor, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade. Agora, não é a situação aqui. Aqui é o seguinte, ele vai confessar o delito, né, da sonegação
antes de proferir a sentença. Ele terá a pena reduzida pela metade? Não. Por quê? A pena só vai ser reduzida de 1/3 até a metade, se o empregador não é pessoa jurídica. Aqui está falando? Não, porque tem uma empresa. E também a folha mensal não ultrapassar determinado valor. Então, nesse caso, eu posso marcar errado, né? Não adianta, não é caso de diminuição da pena pela metade. Então, aqui está errado. Vamos. Agora o próximo. A empresa W descontou a contribuição previdenciária devida pelos trabalhadores e não a repassou à Previdência Social. A empresa X deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas por estar passando por dificuldades financeiras. A empresa Y declarou o salário de trabalhador inferior ao efetivamente pago, para reduzir contribuição previdenciária devida. A empresa Z pagou a quantia anteriormente devida e subtraída à Previdência Social antes da prolação de sentença de primeiro grau. Então, aqui eu tenho 4 empresas, né? X, Y, não, 4. Eu tenho W, X, Y, Z. Bem, o que vai falar sobre elas? Vamos lá. No que se refere a essas situações hipotéticas, julgue o item seguinte. A empresa Z, então quem que é a empresa Z? O que ela fez? Ela pagou quantia anteriormente devida e subtraída à Previdência Social antes da prolação de sentença de primeiro grau. Aí eu vou lá no artigo 168-A do Código Penal, lá no crime de apropriação indébita previdenciária, por quê? Olha só, anteriormente devida e subtraída à Previdência Social. Então, ela pegou alguma coisa que não era dela, tá? Que era da Previdência. Aí eu vou lá no artigo 168-A e diz assim: nas mesmas penas incorre aquele que deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Recolher no prazo legal contribuição ou importância devida destinada à Previdência Social que tenha sido descontada, quer dizer, deixou de pagar, dos empregados. Tá. Então, a empresa Z pagou quantia anteriormente devida, né, e subtraída à Previdência, quer dizer, apropriou-se, antes da prolação da sentença de primeiro grau. Então, ela vai pagar antes que haja a sentença. É caso de extinção de punibilidade? Não. Não é caso de extinção de punibilidade. Por quê? Porque a empresa Z, ela não tem direito à extinção da punibilidade. Por quê? Porque ela fez o pagamento antes da prolação da sentença. E a extinção da punibilidade, ela só ocorre quando o pagamento é antes do início da ação fiscal. Então, neste caso aqui, ela não tem direito à extinção da punibilidade. Na época desse concurso, eu quis recorrer, aliás, eu propus recurso, mas a banca não aceitou, porque ela entendeu que a empresa cometeu um crime. Na verdade, não é a empresa que cometeu, é o agente, né? A pessoa física da empresa que deixou de repassar. Mas entenderam que não caberia recurso e entendeu ali como o crime de apropriação. Então, a extinção da punibilidade no crime de apropriação indébita se faz quando o pagamento ocorre antes do início da ação fiscal. Por isso aqui está errado. Próxima questão. A empresa W descontou a contribuição previdenciária devida pelos trabalhadores e não a repassou à Previdência Social.
A empresa X deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas por estar passando dificuldades financeiras. Aí está contando a mesma história. Aí vem. A empresa Y cometeu o delito de sonegação previdenciária. A empresa Y declarou salário de trabalhador inferior ao efetivamente pago para reduzir contribuição previdenciária devida. E aí está dizendo que ela, então, cometeu o delito de sonegação previdenciária. Está correto. Pode marcar aí e conferir o gabarito. Está correto, tá? E aí eu vou mostrar para você o artigo 337-A do Código Penal. Por quê? Vamos lá. Olha só. O que a empresa Y fez? Declarou salário de trabalhador inferior ao efetivamente pago. Então, o que ele fez? Ele omitiu, né, na folha de pagamento o quê? Informações, né, sobre a remuneração, demais fato, para o quê? Suprimir. Então, para suprimir redução, para reduzir a contribuição previdenciária. Então, neste caso aqui, ele cometeu o delito de sonegação previdenciária. O que pode acontecer? No crime de sonegação, a gente tem que ter o resultado, tem que ter havido a supressão. E aí muitos entenderam o seguinte: olha, não houve o cometimento do crime de sonegação porque ele só declarou para reduzir, mas não ficou colocado que houve redução. Porque o artigo diz assim: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária mediante a seguinte conduta: omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento previsto na legislação, segurado desempregado, trabalhador avulso, tarará. Deixar de lançar, né, na contabilidade as quantias descontadas. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Ele omitiu, né? Ele declarou menos. Então, se ele declarou menos, ele omitiu parcialmente. Então, nesse caso, seria o crime de sonegação previdenciária, tá? Agora, no próximo. Qual é a empresa aqui? A empresa X praticou o delito de sonegação previdenciária. Vamos lá na empresa X. A empresa X deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas por estar passando dificuldades financeiras. Olha, a empresa X deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas por estar passando por dificuldades financeiras. Então, ele quer dizer que ele praticou o delito de sonegação previdenciária. Errado. Por que está errado? Eles trocaram aqui, errado. Olha só, por que está errado? Porque a empresa X, ela deixou de recolher. Agora, aqui não está dizendo para mim que ela deixou de recolher, mas ela declarou, ela omitiu? Não, ela simplesmente deixou de recolher. Então, quem deixa de recolher simplesmente a contribuição, pode ser que até não cometa nenhum crime, nenhum delito. Mas por quê? Olha, ela pode não ter descontado do empregador, então, se ela não descontou e não recolheu, não houve delito, tá? O que seria sonegação? Se ela omitiu informação, se ela não declarou, mas simplesmente se ela não recolheu, ela não está sonegando, tá? Esse caso de não recolher aqui ficou truncado. Então, pode marcar nesse caso aqui. Como que nós vamos colocar? Aqui, ó. Errado, tá? Próxima.
A empresa W cometeu a apropriação indébita previdenciária. O que a empresa W fez? Olha, ela descontou a contribuição previdenciária devida pelos trabalhadores e não a repassou à Previdência Social. Olha, deixar de repassar contribuição descontada, né, é crime de apropriação indébita previdenciária. Então, a empresa W cometeu apropriação indébita previdenciária. Correto. Pode marcar aí que está correto, tá? Então, aqui a gente tem. Vamos para a próxima? Olha, Francisco contratou empregada doméstica, porém, durante a relação de emprego por 3 meses, realizou o desconto da contribuição previdenciária, sem, contudo, fazer o devido repasse aos cofres públicos. Após a finalização do processo administrativo, apurou-se que a dívida de Francisco com a Previdência somava R$1.000. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, olha só. Francisco tinha empregada, descontou a contribuição e não repassou. Então, deixar de recolher, de repassar a contribuição descontada é crime de apropriação indébita previdenciária. Houve um processo administrativo e apurou-se uma dívida de R$1.000. Bem, letra A. Na situação em apreço, conforme dispositivo do Código Penal, a conduta narrada configura crime de estelionato previdenciário. Certo? Errado. Crime de estelionato previdenciário não tem nada a ver com isso. Aqui é o crime de apropriação indébita previdenciária. Letra B. Mesmo que condenado por sentença definitiva, caso Francisco realize o pagamento integral da dívida fiscal, deve ser declarada a extinção da punibilidade. Eu vou colocar aqui um asterisco e depois eu explico o porquê da letra B. Letra C. Para a situação narrada, a prescrição começa a correr. Isso aqui a gente não cai para nós. Letra D. Se preenchidos os requisitos de ordem subjetiva, será possível a incidência do princípio da insignificância para o caso em análise, haja vista o pequeno valor do crédito tributário. Guarde aí. O princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, não se aplica aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação previdenciária. Por quê? Porque mesmo o valor sendo pequeno, ínfimo, houve ali um grande grau, um alto grau de reprovabilidade social. Por quê? Porque a conduta do agente está atingindo um direito maior, que é o direito da previdência social. Então, os tribunais superiores, STJ, STF, né? O STJ se curvou, na verdade, à posição do STF. Entende que não se aplica o princípio da insignificância. Então, ainda que a dívida aqui seja de R$1.000, não vai aplicar o princípio da insignificância. Então, letra D, errado. Letra... calma. Só tem letra D. O B é o grande problema. Se eu for pelo artigo 168-A do Código Penal, eu vou dizer que a letra B está errada. Por quê? Porque no Código Penal, a extinção da punibilidade se dá com o pagamento das contribuições antes do início da ação penal. Só que a jurisprudência entende o seguinte: mesmo depois, se houver o pagamento integral, extingue-se a punibilidade. E aí a banca colocou
essa resposta como correta. Olha, mesmo que condenado por sentença definitiva, caso Francisco realize o pagamento integral da dívida fiscal, deverá ser declarada a extinção da punibilidade. O que poderia, né, trazer aqui? Aqui é segundo a jurisprudência. Segundo a jurisprudência. Como eu não tenho, por isso que eu falei, vamos colocar separada a letra B, né? Por quê? Porque aí a gente conserta essa situação, tá? Então, aqui, na verdade, é uma posição jurisprudencial. O que seria mais correto ela colocar segundo os tribunais, né? Porque já teve questão do Sebrasp que colocou exatamente a posição que está no Código Penal. Só extingue a punibilidade quando houver o pagamento antes do início da ação fiscal. Né? Mas eu não tenho outra opção aqui no certo e errado, tem que ser a letra B. Vamos lá. Luzia é segurada da Previdência Social na categoria empregada e é beneficiária de auxílio acidente. No ano de 2015, ao atingir a idade mínima para aposentadoria, ela requereu o benefício ao INSS e, em razão do indeferimento, ajuizou nesse mesmo ano ação previdenciária. Na instrução processual, ficou comprovado que alguns períodos de contribuição constantes no sistema do INSS eram falsos, tendo sido dolosamente inseridos no sistema de forma indevida, para que Luzia obtivesse a vantagem de majoração do tempo de contribuição. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Se for comprovado o ilícito penal, Luzia poderá responder pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária. Certo? Errado. Ainda que você não soubesse qual seria esse crime, né? Qual seria esse crime? Você tem absoluta certeza que não é crime de apropriação indébita. Por quê? Houve ali, deixou de repassar a contribuição descontada? Não. O que houve ali foram inserção de dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter ali um aumento do tempo de contribuição e um benefício. Então, não tem nada a ver com o quê? Com o crime de apropriação indébita. Por isso que eu falo, às vezes a questão, se fosse uma questão, uma prova oral, ou uma prova que você tivesse que discursar sobre o assunto, talvez você não chegaria totalmente à resposta. Mas aqui, se é certo ou errado, você marcaria. Porque não está te perguntando qual é o crime. Está falando que ela cometeu o crime de apropriação indébita. E esse você tem certeza que não se enquadra. Então, você vai marcar errado. Vamos lá. Outras bancas, crime contra a Seguridade Social. Olha só, bem mais recente, nossa questão. A respeito de crime, responsabilidade civil, criminal e administrativa em face da Previdência Social, considere que o empregador deixa de repassar à Previdência Social as contribuições de seus empregados no prazo e forma legal ou convencional. Tal conduta é tida como, letra A, infração administrativa, ato criminoso, infração tipificada na Lei 8.212, infração administrativa que acarreta sanção administrativa. O que é aqui? É um ato criminoso, é crime de apropriação indébita previdenciária. Meu Deus, veja aqui. Olha só, considere que o empregador deixa de repassar à Previdência Social as contribuições de seus empregados no prazo e na forma legal ou convencional.
Isso aqui é ato criminoso, não é infração tipificada aqui não. É letra B. Letra B. Outra questão. O pai de Andrew, de 78 anos, faleceu há 6 meses. Desesperado por não receber mais o benefício previdenciário do pai, Andrew continuou recebendo o benefício dolosamente, sem comunicar à Previdência Social. Conclusão. É certo afirmar que há a presença de um estelionato comissivo. Caso 2. O empresário Oséias reduziu a contribuição social de previdência ao omitir a folha de pagamento dos funcionários de sua empresa. Ou seja, ele possui 15 funcionários, mas declarou apenas 12. Conclusão. Ainda que tenha sonegado, pode haver extinção de punibilidade se a empresa de Oséias declarar e confessar o débito antes do início da ação fiscal. Caso 3. Após a investigação, foi identificado que certo documento que a empresa XXA forneceu à Previdência Social continha uma declaração falsa. Conclusão. A empresa XXA cometeu crime de falsificação de documento público, com pena de detenção de sócios de 2 a 6 anos e multa. Relacionando as conclusões dos casos com os crimes previdenciários, é correto afirmar que, aí a gente tem que saber qual conclusão é verdadeira e qual conclusão é falsa. Aí eu volto. Letra C. Após a investigação, foi identificado que certo documento que a empresa forneceu à Previdência continha uma declaração falsa. Cometeu crime de falsificação de documento público com pena de detenção de sócios de 2 a 6 anos mais multa. Ainda que eu não soubesse classificar o crime aqui como crime ou não de falsificação de documento público, que está previsto lá no artigo 297 do Código Penal, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, a pena, gente, é de 2 a 6 anos de reclusão. Então, só aqui eu já colocaria errado. Mas eu tenho que saber, para estudo, se é ou não crime de falsificação de documento. Olha, diz o artigo 297 que equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, quer dizer, o documento emanado de uma entidade, então, da Previdência, mas não é um documento da Previdência, é um documento para a Previdência. Mas também tem as mesmas penas aquele que faz inserir na folha de pagamento ou documento prova pessoa que não possua a qualidade de segurado. Então, um documento, uma declaração falsa. Então, nesse caso, sim, ele cometeu o crime de falsificação de documento público. Mas o erro está na pena. É pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá? Então, aqui está errado, o 3. Se o 3 está errado, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, todas as conclusões são verdadeiras? Já tiro. Né? Agora, apenas a conclusão do caso 3 é falsa? Pode até ser. Então, vou deixar em stand-by. Vou lá para caso 2. O empresário reduziu a contribuição de previdência ao omitir a folha de pagamento dos funcionários de sua empresa. Ou seja, ele possui 15 funcionários, mas declarou apenas 12. Aqui é o crime de sonegação. Reduzir ou suprimir contribuição mediante as seguintes condutas. Omitir, parará. Então, ele cometeu o crime de sonegação previdenciária.
previsto no artigo 337-A. Agora vamos ver a conclusão, se está falsa ou verdadeira. Ainda que tenha sonegado, né, então crime de sonegação previdenciária, pode haver a extinção de punibilidade se a empresa declarar e confessar o débito antes do início da ação fiscal. E aí eu vejo lá no artigo falando, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa, tá, o débito, quer dizer, as contribuições, importâncias, antes do início da ação fiscal. Então, neste caso, está correto. Se a questão 2 está correta, eu volto lá e coloco o seguinte, olha, nem todas são falsas, né? Apenas a conclusão do caso 2 é verdadeira, apenas a conclusão do caso 3 é falsa, apenas a conclusão do caso 1 é verdadeira. Aí eu vou lá no 1. Esse aqui, o que ele continuou? Ele continuou recebendo o benefício do pai, né, sem comunicar à Previdência Social. Aí, veja lá, é certo que há presença de um estelionato comissivo. Bem, o artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, pode anotar aí, é o que fala do estelionato previdenciário, tá? É do estelionato previdenciário. Então, aí a gente vai lá no artigo 171, né? 171 é estelionato, e está lá assim. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aí você vai e chega ao parágrafo 3º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público, que é o nosso caso, ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social. Então, neste caso, ele vai o quê? Ele vai receber, né, vai ter uma vantagem ali em prejuízo da Previdência Social. Então, o caso 1, onde que eu estou aqui? A presença de um estelionato comissivo, que é de ação, certo. Então, vamos lá. Peraí. Olha, apenas a conclusão do caso 2 é verdadeira, apenas a conclusão do caso 3 é falsa, apenas a conclusão do caso 1 é verdadeira. O caso 1 é verdadeiro. O problema é o caso 2. O empresário Oséias reduziu a contribuição de previdência ao omitir a folha de pagamento dos funcionários de sua empresa, porque ele declarou menos, então ele omitiu. Ainda que tenha sonegado, pode haver extinção da punibilidade se a empresa declarar e confessar o débito antes do início da ação fiscal. Eu entendo que a letra, que o caso 2 esteja correto, e aí você pode ver lá no artigo 337-A, dizendo o seguinte, anote aí parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, valores devidos e presta informações antes do início da ação fiscal. Então, confessa o débito, está certo. Porém, a banca colocou a letra C como a correta. Eu entendo que sejam as conclusões 1 e 2 verdadeiras, tá? Então, aqui, olha, embora
tenha colocado como somente A1 do estelionato previdenciário, eu entendo, com base no artigo 337-A, que há sim a extinção da punibilidade, porque ele declara e confessa. No crime de sonegação, não precisa haver o pagamento para extinção da punibilidade. Basta que haja o quê? Antes do início da ação fiscal, a confissão e a declaração das importâncias devidas. Por isso, eu discordo do gabarito. Vamos lá. São considerados crimes, segundo a Lei 9983 de 2000, as seguintes infrações, exceto. Gente, que coisa horrorosa. Essa lei aqui foi a lei que incluiu no Código Penal os tipos penais de apropriação indébita, de sonegação. Aí a pessoa tinha que saber até isso. Olha, então são considerados crimes, exceto 1. Apropriação indébita é considerado crime, então não posso pôr exceto. Sonegação de contribuição previdenciária. Também. Agora eu tenho modificação autorizada de sistema de informações e inserção de dados falsos em sistema de informações. Olha, isso não é crime. Modificação autorizada de sistema de informações não é crime, né? Inserção de dados falsos é crime. Então, aqui, olha só, aqui é uma questão, uma pressão psicológica, porque a pessoa não vai lembrar de uma lei do ano de 2000. Eu lembro porque, né, tem que estudar que houve uma revogação dos dispositivos do artigo 95 do 812, transferindo o tipo penal para o Código Penal. Foi com essa lei. Agora, se você ficar calmo, tem 3 coisas que são aqui indevidas, e uma não pode ser crime. Modificação autorizada de sistema de informações. Ué, você está autorizado a modificar, isso não é crime, né? Então, o que foi para o Código Penal é apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, inserção de dados falsos em sistema de informações. Como eu quero o que não é, exceto, é letra D.